Durante muito tempo, o carro elétrico parecia uma realidade distante. Muita gente olhava como novidade, tendência ou até desconfiança. Mas 2026 começou mostrando uma aceleração muito forte na venda de veículos híbridos e elétricos no Brasil. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nosso convidado, Diego Zaninotto. É isso aí. Bem-vindo. Nosso outro convidado, Gabriel Gurgel. Opa, tudo bom, galera? Beleza? E o nosso sempre presente, Sempre Bruno presente, né? Mesh. A figura repetida aí. Fala pessoal, Isso. Bruno aqui, diretor regional Sul do Sulturi. Tamo junto. Diego, se apresente, quem você está representando aqui hoje, qual é o seu negócio? Bom, meu nome é Diego, eu sou diretor do Grupo VEL, um grupo que até pouco tempo atrás era um grupo majoritariamente Chevrolet, e hoje a gente já está presente aí com outras marcas. E tô muito feliz de estar aqui falando de eletrificação veicular, porque também isso tá afetando os nossos negócios, não só no nosso ponto de vendas, mas está afetando também aquilo que tem a ver com a diversificação dos nossos investimentos. Recentemente, a questão aqui de 30 dias atrás, a gente assumiu a bandeira de uma marca 100% elétrica. E, enfim, vai ser muito bacana poder estar conversando com vocês aí Com e certeza. aprendendo bastante um pouquinho mais sobre esse mercado aí. Muito bem, Diego. Inclusive, essa é uma das questões, assim, a gente estava organizando a pauta, né? Poxa, quando a gente fala em carro elétrico e tal, normalmente a primeira coisa que vem à mente são marcas chinesas e tal. E quando a gente olha o ranking de vendas, a gente começa a perceber que, pô, não tem só marca chinesa, tem Chevrolet, mas tem outras marcas também. E foi justamente essa a razão pela qual a gente te trouxe para falar um pouco e trazer a sua percepção sobre esse mercado. Como é que você está enxergando isso? Olha, eu, primeiro de tudo, né, eu sou um entusiasta e usuário de carro elétrico. Uhum. Desde o primeiro carro elétrico que a Chevrolet trouxe, lá atrás, que foi o Bolt. O Bolt, famoso Bolt. Eu fui o primeiro usuário, sempre dediquei bastante energia, sempre incentivei muitas minhas equipes para estarem preparadas, né, para esse segmento, mesmo quando ainda não era algo que valeria a pena, ou que quando um cliente ou uma pessoa fosse fazer uma conta, ele entendesse que valeria, né, que fazia sentido ele estar comprando um carro elétrico. Sim. E hoje a gente está vendo um mercado, e eu estou falando isso de 2 anos atrás, 3 anos atrás, Muito recente, né? e hoje a gente está vivendo aí uma experiência de ter, no último mês de abril, por exemplo, 50% dos carros que nós vendemos no varejo, na Uvel, Chevrolet, aqui em Jaraguá do Sul, 50% dos carros foram carros elétricos. 50%. E nós Que estamos massa, falando cara. de uma marca norte-americana, de carros até um tempo atrás, de carros até mais populares, vamos dizer assim, né? Carros mais acessíveis. E a gente está experimentando isso. Uhum. E tem sido uma jornada muito interessante, muito bacana de se viver. E eu acredito muito que estamos vivendo, no segmento de automóveis, a maior transformação desde quando o automóvel foi É apresentado isso aí. para as pessoas, né? Que interessante. E a gente também percebe a procura por soluções de carregamento veicular, né, Gabriel? Tu tem percebido isso também no dia a dia? Sim, desde que a gente começou a gente trocou bastante ideia com o Bruno recentemente, para a gente começar a trabalhar com a venda das estações de recarga, plantar nossas próprias estações aqui na região também. E no começo a gente estava meio que pedalando e procurando mercado. E falou, cara, será que vai ser difícil? Será que vai ser fácil? Como é que vai ser? O Bruno também abraçou a ideia bastante, ele veio, chamou a gente para a gente fazer, para tocar esse projeto. E hoje já está no momento em que está com muita demanda. Tanto para o uso residencial, para venda das estações, quanto de dúvidas mesmo. Muita gente procura a gente até para uma consultoria de entender como que funciona, como que faz. Pô, quero comprar o carro, como é que vai ser depois da minha compra. E os investidores também. Então, hoje, por exemplo, hoje é um dia de sábado. A gente veio aqui, já fiz 3 apresentações de 3 propostas aqui de investidores para Hoje num residencial. sábado. Hoje num sábado.
Então, hoje de manhã, nem são o quê? Possivelmente 10 horas da manhã. clientes lá da... Exatamente. Bel. Inclusive, um deles estava com um Spark aqui parado agora. Olha só. Ele vai isso adquirir aí. o sistema fotovoltaico e uma estação de recarga residencial para Aham. fazer a recarga dele. Então, o que antes era uma demanda que a gente procurava, a gente ia atrás, hoje a gente já está com demanda suficiente para eles virem atrás da gente e a gente ter que agendar e conseguir encontrar horário para Pra atender todo poder mundo. atender com qualidade. É, realmente. E, Bruno, quando a gente incorporou a questão de carregamento veicular no mix de produtos, a gente tinha certeza que isso ia acontecer Não. logo, na velocidade que está acontecendo? Não. A gente entende que o mercado ia amadurecer, né? Mas, obviamente, éramos mais pessimistas ou conservadores em relação a isso. Queria ser mais tímido, ia mais devagar, que coisa ia acontecendo aos poucos, mas acho que na virada do ano aí, agora nesse próximo trimestre, as coisas vêm mudando bastante, né? E eu vou usar isso como exemplo, porque para mim faz sentido. Até a gente ter só marcas chinesas no mercado de carro elétrico, eu entendo que muitos dos consumidores tinham um pé atrás, né? Porque querendo ou não, de fato é diferente, é de fora e tudo mais. Quando você tem grandes montadoras, grandes marcas que estão no Brasil há anos, que já fazem parte do cotidiano da família, Uhum. trazendo uma opção de elétrico, Uhum. opa, é diferente, né? Então a Chevrolet acho que tem três opções de elétrico, né? Nós temos 4. 4? Quatro. Pô, tem 4 opções de elétrico, desde um que seja mais acessível a um que vai atender um público diferente. Poxa, então agora o consumidor não tem só o chinês, ele também consegue acessar o carro elétrico de uma marca que ele já tinha. Né? Um Uhum. cara, exemplo, ele tinha um Onix, né? Tinha um Onix, tal. Agora ele quer um Spark. Cara, o salto não é tão grande, né? E ele já conhece a marca. Fechou. Sente mais né? seguro, né? Agora, ele sair de um carro que já era de marca, né? Vamos dar um exemplo, o cara usava Chevrolet, o cara já outras marcas no Brasil consolidadas, Volkswagen, enfim. Ele sair para um carro 100% chinês que tem a loja aqui, mas será? Será que vai ficar? Será que vai permanecer? Eu venho conversando muito com amigos meus, entusiastas de elétrico, é essa dúvida. Cara, o único risco é a marca não ficar. Uhum. Então, assim, quando você já tem uma marca que já está no Brasil há anos, você não tem esse risco. Então, poxa, acho que isso fomentou o mercado cada vez mais, quando as grandes marcas entraram de fato no elétrico, botaram a bandeira no elétrico, isso fomenta demais e traz segurança para o consumidor, né? E aí você vê uma disparada no acesso pelo elétrico, que 50% das vendas foram elétricas. O comportamento do consumidor mudou nesse contexto aí, Diego? Nos últimos meses, nos últimos anos, tem acelerado? Otávio, eu estava lembrando aqui, a gente participou recentemente da FECA Arroz, e eu É. tive a sorte do meu espaço estar em frente ao espaço do de vocês. É isso aí, do ladinho. Né? Né, aliás, parabéns pelo espaço de vocês, a turma de vocês num clima, numa animação lá, e fechando o negócio, né? Foi maravilhoso. Mas Tá olha cedo só, ainda, né? Tá cedo, olha tá só, cedo. você estava falando da mudança de consumidor. Então, nós estamos falando aqui de FECA Arroz, um evento tradicional, Muito. né, de interior, Uhum. e a gente está com uma Solture, uma empresa de tecnologia lá dentro da FECA Arroz, um espaço super movimentado, com clientes lá, né? O público do evento estava lá fechando negócio com vocês. A gente estava na frente com os nossos carros e a gente estava com o nosso Captiva lá, Captiva. que é um veículo 100% elétrico. De cada 10 clientes que entravam no nosso stand, 12 entravam para conhecer a Captiva. É isso aí. E nós estamos falando de um público que majoritariamente é produtor rural, Isso aí. né? Normalmente mais conservador. Conservador. Então, assim, eu acho que com isso a gente mostra bem como que está essa questão do comportamento do consumidor. E falando em comportamento, quando a gente pensa na eletrificação do carro, assim, no primeiro momento, é natural que a gente tenha um raciocínio muito baseado nos paradigmas que a gente já carrega, né? Desde sempre, né? Sempre, né? Mas eu vou dar um exemplo muito simples. Para pensar no atrito que é você abastecer um carro, Perfeito. certo? A grande dor de toda decisão pelo elétrico. Então, eu vou dar um exemplo. A minha esposa, ela está no segundo carro elétrico dela. Ela nunca mais na vida dela vai Foi ter no um carro a posto. combustão. É isso aí. Porque até agora nunca existiu algo que pudesse oferecer para ela uma solução que ela não precisasse parar num posto de gasolina, descer, Uhum.
andar até lá dentro do Pra caixa pagar. para pagar. Ficar na A gente fila. pensa, é, Bobiça. pensa que é uma coisa Não. Mas quantas mulheres, por exemplo, ela está saindo de casa para encontrar as amigas e ela entra no carro e ela vê e fala assim, puxa vida, Tem que Tem que parar no abastecer. posto. meu carro tá, vou precisar É abastecer. isso aí. E a gente sabe que abastecer, o procedimento no Brasil é esse. Você tem que Uhum. parar o carro num posto de gasolina, que não é um ambiente muito bacana, assim, né, para É. você estar ali. Aí a mulher tem que descer, ela tem que entrar lá e num caixa. Olha só, estou dando um pequeno exemplo Com Mas é certeza. total isso aí. de algo que tem a ver com o comportamento do consumidor, que Uhum. foi a pergunta que você me fez, Otávio, e que interfere diretamente na opção de uma pessoa estar comprando. Outra coisa, se você passa com um avião de pequeno porte ou com um helicóptero aqui em cima de Jaraguá do Sul, ou qualquer outra cidade da nossa região, dificilmente você vai ver uma telha. Você só vai ver painel solar, porque vocês estão dominando. Então, o que, que acontece? Todo mundo tem a opção de basicamente ter energia para abastecer o teu carro gratuita. Aham. Isso aí. E eu vou dar um exemplo de uma história. Se você é cliente da Uvel, você vai ver que a partir da semana passada, o nosso leve traz, que nós temos um motorista lá, Perfeito. que ele faz esse serviço. Você vai levar o teu carro para fazer uma manutenção, precisa ir trabalhar, você deixa o teu carro, a gente tem um motorista lá que vai fazer esse trabalho de te levar. Ele é um terceirizado, mas é exclusivo nosso. E ele tinha um veículo a combustão, um Onix, um modelinho até mais antigo, Uhum. né? Que ele fazia ali o trabalho dele. E eu vou abrir até a conta aqui para vocês. Ele pagava R$ 1.500 de parcela desse carro. E o filho dele instalou painel solar na casa e compartilhou com ele. Uhum. Então ele tem energia, né, de certa Disponível forma, lá. disponível lá na casa dele. E aí ele fez a seguinte conta: poxa, Diego, eu pago R$ 1.500 de parcela desse Parcelamento. Onix, mas eu gasto mais ou menos R$ 2.500 de combustível por mês. Uhum. Tá feito. Resumindo, 4.000. ele comprou um Spark, que hoje o Spark tem um preço promocional de R$ 145 mil. Ele comprou um Spark, ele paga R$ 3.000 de parcela e ele economiza R$ 500, R$ 800 por mês do que ele gastava isso aí. antes no carro. E isso não é só mudança de consumidor. Isso é um acompanhamento do consumidor para a realidade econômica do Brasil. É O isso aí. movimento natural do mercado. E isso vamos aí. pensar, né, Diego? Em que momento alguém pensava em comprar um carro e ter rentabilidade com o A carro? gente falou disso ontem. Retorno, tipo assim, vou comprar um carro e ele vai se pagar. Cara, tirando o cara que faz aplicativo, por exemplo, compra um carro sabendo que, teoricamente, a longo prazo você perde dinheiro. No Uhum. elétrico, ao contrário, né? Você faz uma conta bem básica, né? No fim, o cara vai ganhar dinheiro. E outro ponto é, ele gera a própria energia. Eu falei isso para um cliente lá no Rio Grande do Sul. Hoje nós temos dois insumos em casa ou na empresa que nós não temos controle do preço: energia e combustível. Você não tem controle, eu não tenho controle, ninguém tem controle. Pode dobrar o preço, pode triplicar o preço, que a gente não pode fazer nada, né? Pode escrever um cartaz e não reclamando, mas ninguém vai mudar nada no cenário. É esse, né? Então, o combustível hoje custa R$ 6,50, pode custar 12. Você vai ter que pagar, porque se você não pagar, você não tem como andar de carro. Isso de um dia para o outro. De um dia para o outro. Se a energia hoje custa 80 centavos e virar a custar 1,60, você também não pode fazer nada. Você tem que continuar consumindo e pagando. Se você não pagar, cortam a tua luz. E se você não consumir, você não tem um dos melhores benefícios que tem, que é a energia. Ninguém vive sem energia hoje. Então, qual que é a maneira de eu ter uma autonomia sobre o que me mais tira custo? A gente fez uma conta. Esses dois insumos, eles chegam de 20% a 30% do salário mensal da família média brasileira. Então, significa que a família média brasileira trabalha de 2 a 3 meses no ano só para pagar combustível e conta de luz. Então, com dois movimentos, energia solar e carro elétrico, eu resolvo um problema gigantesco a longo prazo. Então, aonde a gente falava disso? Cara, há 3 anos atrás, ninguém pensaria nisso, né? E hoje está chegando muito de fácil acesso. E o que eu ouvi das pessoas foi o que eu te falei. Pô, a Chevrolet eu conheço desde que eu era criança, cara. Desde que eu era criança, né? Então, assim, significa que, pô, a Chevrolet entrou no elétrico, opa, agora a coisa mudou, né? Então, entrou uma marca chinesa no Brasil, beleza, mas
quando uma montadora que a gente tem tanto acesso desde que tu era pequenininho lá, que teu pai tinha um Chevrolet. Capilaridade, né? Em É, todos os todo estados lugar você tem. encontra, A gente tem no você Mato Grosso, sabe. tem em Santa Catarina, tem no Rio Grande do Sul, tem no Paraná. Pô, acho que Faz isso repensar o faz o negócio. público repensar e falar assim que não, agora faz sentido, né? Uhum. E você entende que, tipo, o Chevrolet é uma marca super tradicional. Quando ela entra para esse mercado, ela mexe de um modo geral no segmento que está se construindo, né? Porque antes a gente olhava e falava de carro elétrico, vem a história do chinês, mas o grande bloqueio que tinha é, tá, mas se o carro der um problema? Aonde que eu vou ter É isso aí. assistência técnica? Que outros fatores que uma marca tradicional pode oferecer versus uma chinesa? Eu não estou falando de qualidade de produto, dizendo que um é melhor do que o outro, Não mas significa que o muito chinês mais é ruim, né? Ninguém é, disse não, isso, né? não, Não é é ruim, porque né? são É uma segurança, né? é a questão de segurança, porque a segurança é uma das coisas que quem está comprando o carro normalmente é um dos pilares da decisão deles, né? Além dessa questão, você percebe mais alguma outra frente que o consumidor leva em consideração na hora dele optar por uma marca tradicional? Eu estava ouvindo a conversa de vocês antes aqui, vocês falaram muito de relacionamento. Uhum. E o que eu acho que a gente tem que colocar na mesa é, como o Bruno bem disse, né? A Chevrolet está no Brasil há 100 anos. E no lançamento do Spark no ano passado, que eu fiz um evento aqui, eu falei muito disso. Aliás, o slogan do Spark no lançamento era: além de elétrico, é Chevrolet. Uhum. E eu acho que isso faz muita diferença. Total. Eu dizia no lançamento do Spark: o projeto é norte-americano, o carro é fabricado na China e a garantia sou eu. Essa é uma empresa que é da minha família, a gente vive disso. Eu vou estar todos os dias ali, dentro da minha concessionária, moro em Jaraguá do Sul. Estava brincando aqui com o Gabriel. Gabriel, se um dia você precisar de alguma coisa, você vai chegar lá na Alvel, eu vou estar lá, você vai falar para mim, Diego, estou precisando. Né? Eu acho que isso faz muita diferença, o relacionamento. Otávio, você tinha me perguntado da questão da marca tradicional, né? A Chevrolet, além de ser uma marca tradicional, ela é uma marca norte-americana. Isso E aí. as marcas norte-americanas, né, o norte-americano, por característica, eles são muito formais, muito tradicionais. E eu tenho uma experiência que ilustra muito como é que é esse movimento, cara. Que está acontecendo no Brasil, muito impulsionado pelas marcas chinesas, é verdade, Sim. mas é um movimento que acontece no mundo todo. Nos Estados Unidos, existe o maior congresso do mundo do nosso mercado, que é o NADA, e ele acontece lá nos Estados Unidos todos os anos. Eu participo desse evento. E eu fui em 2022, ou melhor, eu fui em 2023, quando a gente começou, né, a enxergar algumas coisas assim. E eu fui nesse evento e pela primeira vez, ele sempre acontece em Las Vegas, e ele nesse ano de 2023 aconteceu no Texas, em Dallas, uma região extremamente tradicional. Eu até acredito que ele aconteceu ali por causa disso. Já para quebrar Proposital? Propositalmente. Eu visitei algumas concessionárias no interior do Texas, e os vendedores da concessionária e a concessionária, eles nunca tinham nem visto um Bolt, que era um carro importado dos Estados Unidos, e eu tinha um Bolt aqui no Brasil. Eles não tinham nem visto. Olha só. Certo? E no Congresso se falava muito, porra, aquele Congresso no Texas, então, concessionário, aquele, né, de fivelão, Sim. chapéu, era esse o Raiz. raiz. Olha o Bruno no Rio Grande do Sul. Né? Cowboy. É isso aí. Cowboy E raiz. os caras riam quando falavam, né? elétrico. Ainda tratavam Tesla como algo, como né, uma empresa de tecnologia que Ficção que científica. não entrava muito no nosso mercado e tal. Resumindo, cara, isso foi em 2023. Eu andei no interior do Texas todo e a gente simplesmente não via carro elétrico. Era, principalmente nas capitais, Dallas, Austin, você via um ou outro Tesla. Isso foi em fevereiro de 2023. Em julho de 2024, eu voltei com a minha família, era meu aniversário de 40 anos, eu gosto muito daquela região, voltei lá para fazer uma viagem com a minha mulher e com as minhas filhas. Só tinha carro elétrico no Texas. Olha só. Um ano depois. Um ano depois. E É muito detalhe, rápido, né? nos Estados Unidos não tem carro chinês, né?
Então, só tem carro elétrico. Nos estacionamentos dos hotéis, metade das vagas são vagas com Tá com carregador para carregador. carro elétrico. É. Então, assim, olha como que essa mudança estrutural acelerou, né? No Brasil, o que aconteceu? A China, vocês conhecem esse mercado muito Sim. melhor que eu, né? A China, lá atrás, ela precisou desenvolver a tecnologia no mercado automotivo, mas precisaria ser uma tecnologia diferente da combustão. Não pela questão da eficiência energética, vocês sabem que a China, geração de energia é fóssil, né? Mas principalmente para ter uma tecnologia que os diferenciassem das marcas tradicionais, das marcas ocidentais, por uma questão simples, que as marcas ocidentais faziam carro já há 150 anos, por mais que a China tivesse o know-how e a fabricação já acontecia lá, eles ainda... Tinha dificuldade Sim. Pra de chegar ganhar relevância, né? para ganhar relevância lá, para disputar com uma BMW, Se com uma General Motors. posicionar. Então, cara, vamos fazer algo diferente, vamos ir para esse lado aqui, que é o lado da tecnologia e o lado da eletrificação veicular. Cara, poderio dos caras de fabricação algo gigantesco, eles precisavam começar a distribuir isso aí em outros mercados, e a gente estava aqui, América do Sul, de portas abertas, Esperando, né? esperando. E eles vieram para o Brasil, vieram para a América do Sul, não é um movimento que está acontecendo só com a gente, está acontecendo, e transformaram o mercado. Se a gente tem hoje na nossa marca Chevrolet, Spark, Captiva, os mais premium, né, Equinox e Blazer, isso a gente só tem por causa da vinda das marcas isso aí. chinesas para cá. Essa mudança no mercado afeta não só o nosso mercado, afeta todos nós, possibilita o brasileiro médio fazer uma conta e ter uma economia, possibilita as montadoras e as marcas tradicionais fazerem um movimento e, principalmente, possibilita a gente fomentar uma matriz energética diferente, que é o Diferente. grande diferencial do nosso país. É né? isso aí. Muito bem. Gabriel, diante dessa mudança de cenário, da forma como ela está acelerada e tal, o brasileiro continua com aquele velho medo, que é o quê? Ficar sem energia para carregar, né? O que tu tem para contribuir nesse sentido, cara? Tá, eu achei só duas coisas que ele comentou, que o Diego comentou, que eu até anotei. Eu achei bem interessante, que até responde uma dessas perguntas também. Quando tu fala de posto de gasolina, da mulher ir carregar o veículo, tá? Minha esposa nem sabe abastecer o carro, né? Então, hoje quando ela fala que tem que abastecer, hoje eu tava comentando que eu vim de Uber aqui, vim com um BID até no Uber, até comentei, a gente teve uma conversa. E eu deixei o carro para ela ir para casa da minha sogra, com as crianças e tal. E hoje ela nem conseguiria carregar o carro, carregar não, abastecer, né? Então, eu fiz uma conta básica aqui de questão de tempo de carregamento, que muito se fala que eu vou ficar esperando o carro carregar, isso não é viável, porque demora. O tempo médio que tu demora para abastecer num posto de gasolina, numa BR, que seja, você não demora menos de 20 minutos. Vamos supor que tu vai abastecer teu carro, tu vai descer, tu vai enfrentar fila lá dentro. Pega um Graal da vida, tu sempre tem uma fila para tu abastecer. Vamos supor que tu tem um veículo que tenha cerca de 70 kW de bateria. Tá? Tu tem um carregador que entrega 80 em 1 hora. Tem um carregador de 80 kW. Em 20 minutos ali, tu vai carregar cerca de 24 kW do teu veículo. Tu vai ter uma autonomia de cerca de 100 km de autonomia. Um veículo que tem 70 kW, que ele dirige a cerca de 300 e poucos quilômetros. Então, tu consegue em 20 minutos um café que tu vai tomar, uma água que você vai comprar no posto. O tempo que você demoraria abastecendo o teu carro a gasolina, tu consegue ter uma autonomia muito considerável num veículo elétrico. Num carregador que nem é tão potente assim. Hoje os veículos elétricos já têm uma potência de bateria maior, já conseguem ter uma potência de carregamento maior também. Então, tu tem essa autonomia toda no mesmo tempo que tu teria num abastecimento rápido ali a gasolina. Então, hoje a gente já tem mais acesso a esse tempo de velocidade de recarga e os carros já estão vindo com uma potência de carregamento maior também, até os carros de entrada, inclusive. E tu falaste ali também em questão do tempo que a Chevrolet está aqui no país e de ter essa confiança de quem está eletrificando os teus novos veículos agora, de ter essa autonomia. E a Solture também é uma empresa que hoje também está trabalhando com essas estações de recarga. E a Solture é uma empresa tradicional também. É isso aí. Então a gente consegue trazer mais segurança de não só trabalhar com os produtos VEG, que, pô, eu nem preciso comentar sobre a VEG aqui na região. Então a gente ser integrador e trabalhar com esses produtos e a empresa também ter toda essa estrutura. Já tiveram clientes que compraram tudo de forma 100% online, vieram conhecer a empresa e ficaram apaixonados.
Então a gente consegue não só te entregar um produto de qualidade, mas tem aquilo que tu comentou, de poder vir, se for para vir reclamar, vai vir com o meu diretor tá aqui na mesa. Tu vai cobrar dele, do representante que te É a fez a mesma venda. coisa que Porque acontece lá. nada serve, né? Vai comprar um carro da Chevrolet, um carro bom, de Exatamente. segurança, aí o cara vai lá e compra um carregador. Vamos lá, por mais que tenham bons, né? Vai pelo preço, acaba comprando um carregador importado, um carregador chinês, que venha dar problema, inclusive pode causar problema no seu carro. Isso. Né? Então, assim, são um conjunto de fatores Um aí que tem que ser bem ecossistema aí avaliados. importante que tem que ser É a levado em assistência, é o consideração. pós-vendas, é a segurança que tu vai ter adquirindo esse Exatamente. produto. Então, hoje, respondendo a tua pergunta, hoje eu confesso que ainda enfrento essa dificuldade, essa resistência do cliente final para a compra do veículo elétrico, quando vem conversar comigo, pô, quero comprar um carro, mas eu não sei sobre autonomia. Hoje, inclusive, a gente comentou que eu fiz um atendimento aqui de um cara que queria comprar um residencial e esse cara já era mais acelerado. Ele já vai contra isso. Ele tem um carro que carrega em 6,6 kW, que é a potência de carregamento do carro dele. Ele quer comprar um carregador residencial trifásico que chega a 23 kW de potência de carregamento. Eu falei, tá, mas tu entende que teu carro não recebe isso. Ele, cara, hoje não, mas eu vou trocar, futuramente eu sei que eu vou precisar dessa potência. Tá Então, preparado para isso. prefiro pensar para frente, comprar esse carregador mais potente, ligo ele numa potência menor hoje, e quando tiver um veículo que receba mais essa potência, eu consigo entregar ele para ele também com o mesmo produto que eu tenho hoje. É o que a gente fala dos inversores híbridos, que tu não coloque a bateria agora, mas tu já está capacitado futuramente para essa atualização. É isso aí. Então, enfrento sim essa dificuldade, mas eu confesso que desde que a gente começou a trabalhar com as estações de recarga, as pessoas estão menos resistentes e estão realmente entendendo Evoluindo. dessa necessidade, tá? Duas coisas rápidas aqui, né? A gente comentou antes de um problema sério, né? A gente falou dos Estados Unidos, e isso lá é muito comum, né? Você tem inúmeras estações de recarga, né? Seja no mercado, seja num hotel, seja num posto de combustível que tem o fóssil, né? E tem também as estações de recarga. Você não tem uma, né? Você tem 10, 20, 30, 40, né? A Tesla mesmo minou os Estados Unidos de estações, né? O Brasil hoje, na minha concepção, só não avança mais de fato no elétrico porque a gente tem dois lados. A gente tem o lado de quem quer investir nas estações de recarga veicular e de quem quer comprar o carro elétrico. A pessoa que quer investir tem medo de investir achando que vai colocar a estação e talvez vão ter poucas pessoas carregando e, consequentemente, esse investimento demora a se pagar. E a pessoa que está comprando o carro elétrico está esperando ter mais estações de recarga para tomar sua decisão. Para que ela possa fazer uma viagem mais longa, comprar um carro para ir daqui para São Paulo, daqui para o Rio Grande do Sul e não ter problema com recarga. Então, assim, são dois mundos complexos, né? E, de novo, gente, quem veio antes, né? O ovo ou a galinha? Nesse caso, tem que vir o carregador. Quanto mais carregadores veiculares nós tivermos nas rodovias, nos centros urbanos, vai fazer o consumidor do carro elétrico tomar a decisão mais fácil. Se sente mais seguro, né? Se ele se sente mais seguro, né? Porque essa é a grande dificuldade hoje. Vou viajar para São Paulo, mas tem lá no Graal, tem no outro, só que tem 2 estações. Então, eu carrego 4 carros só. E sendo que a escolha pelo carro elétrico é um caminho quase que sem volta, Não, né? é que depois que você se Depois acostuma, você acostumou, entrou no carro não e volta, tal. não tem volta, Não- realmente, né? E aí outra coisa que você comentou sobre mas vou comprar um carro elétrico e se não tiver energia, se faltar energia, né? Nosso amigo Daniel Lunelli pensou da mesma maneira, né? Cara, eu tenho os meus elétricos e, pô, se eu ficar sem energia hoje eu não tenho nem como carregar os carros, né? Se tiver algum sem carga, eu quiser sair com o carro, eu não tenho como carregá-lo. O que a gente fez? Ele tem um sistema com bateria lá. Então ele tem o solar e tem bateria. Se ele precisar carregar um carro com bateria, ele vai conseguir carregar o carro sem energia elétrica, porque ele tem uma bateria lá para suprir essa necessidade, né? Então isso hoje é uma solução que a Solture traz pensando justamente no futuro. O futuro é o quê? Quanto mais carro, a gente já falou sobre isso, né? Se 10% da frota do Brasil transformar em 100% elétrico, o Brasil tem que gerar hoje 9,9 terawatt-hora de energia mês a mais. Isso é muita coisa. Então, e aí a gente entra em vários problemas muito sérios, né? Qual que é o horário que o Gabriel vai carregar o carro dele quando chegar em casa? De noite. De noite. Né? O Diego vai usar de dia, de noite chega às 6 horas, pula o carro no carregador e vai tomar banho. O Brasil já tem um problema sério com o horário de pico de consumo. Né? Então você tem blackout em grandes cidades, em Jaraguá já teve, Joinville tem, nossa região tem bastante. Chegou verão, no verão, final do dia, ligou chuveiro, pum, cai energia. Por quê? Porque tá todo mundo com o mesmo hábito, né? A gente chega em casa, liga o chuveiro, ar-condicionado, e o que vai entrar no hábito do brasileiro? Botar o carro carregar. E isso vai gerar um problema muito complexo. Como que a gente vai resolver isso no futuro próximo? Com bateria. Cara, esse vai ser a solução dos maiores problemas do Brasil hoje, né? Porque, de novo, a gente precisa fomentar os investidores a entender que a estação de recarga é uma necessidade, né? Jaraguá nós temos, a Solture tem 4, né? A Solture tem 4. 4. Eu pego vários dias que eu entro lá, as 4 estão sendo usadas.
Aí se o cliente estiver passando por se uma pessoa que tem carro elétrico, o Gabriel está passando com o seu carro elétrico perto de uma estação na sua altura e está carregando, ele não vai parar lá, ele quer ir na outra. Então, assim, se tivesse uma do lado, ele ia parar nessa outra também. Uhum. Então, acho que é essa consciência que nós temos que levar. Pô, aqui a Uvel vendeu 50% dos carros elétricos. O Spark foi o quarto carro mais vendido no Brasil em abril. Foram mais de 1.000 unidades vendidas do Spark. Cara, você pode pegar vários carros que existiam aí dessa mesma faixa de valor, não chega a 1.000 unidades. Uhum. Entendeu? Então, assim, Tranquilo. a gente entende que já não é mas é o futuro, não é, já é o presente. Não, o Diego falou antes de iniciarmos o episódio, 20% é o volume de. O Bruno comentou aqui do mercado nacional, né? Quando chegar a 10%. Esse ano, 1º de janeiro a dia 30 de abril, nos quatro primeiros meses do ano, 20% dos veículos leves e comerciais leves emplacados na região de Jaraguá do Sul, que consiste aqui em Jaraguá, Guaramirim, Xireder, Corupá e Massaranduba. 20% dos veículos leves e comerciais leves foram elétricos e híbridos, ou seja, um Caramba. veículo com algum tipo Isso de representa muito. de eletrificação, né? Olha o mercado aí de vocês que, né, como é forte. E o nosso também. E é enxergando isso que eu digo para vocês com toda certeza, para a montadora, e aqui eu estou falando da Chevrolet, para a nossa montadora é um caminho sem volta. Uhum. Não tem como. Nós fizemos um lançamento, eu estava em São Paulo essa semana para o lançamento do Sonic, que é um veículo a combustão, né, um veículo aí que está vindo para disputar o mercado de SUVs compactos e tal. E esse é o último veículo da Chevrolet no Brasil a ser lançado sem nenhum tipo de eletrificação. Olha só. Daqui para frente é Daqui híbrido e para 100% frente, elétrico. todos os veículos Caraca. vão ser híbridos. Todos. Olha que decisão Inclusive- estratégica, né? Inclusive picapes, diesel, todos os veículos vão ter, né, a questão híbrida e tal. Olha a mudança. E também, voltando a falar um pouquinho também do nosso grupo, a gente também entende que é um mercado sem volta e por isso que a gente investe, né? A gente tem outras marcas. Eu ia comentar, quais são as outras marcas que Nós vocês têm? temos Fiat, temos Ram Uhum. e agora, recentemente, nós adquirimos uma bandeira da marca Lip, que é uma marca de veículos 100% elétricos da Stellantis, né? Que a gente tem essa Stellantis. operação na Que Stellantis. inclusive está no ranking aí, se não me engano. A Lip, ela entra aqui embaixo, né? No ranking dos 10 carros elétricos mais Nos vendidos. híbridos ela já tá aqui também, ó. E nos híbridos, né? Então, a gente também diversifica porque a gente acredita que esse é um mercado sem volta. E é sem volta, sabe por quê, Bruno? Porque eu acredito que uma tecnologia, para substituir a anterior, ela precisa ter uma coisa só: a experiência do usuário Uhum. ser melhor do que a tecnologia isso aí. anterior. Exatamente. Exatamente isso. Então, no primeiro momento, ela pode custar mais caro, ela pode ter transtornos ligados à infraestrutura, ao uso e tal. Mas se a experiência For superior. for superior, não tem jeito. Você pode brigar, você pode bater, você pode fazer o que for. Eu lembro muito dos taxistas batendo e quebrando o carro Uber, dos Uber. Né? E os caras indo nas câmaras de vereador da cidade para proibir. Rapaz, você pode fazer o que for. Se a experiência for melhor, como era a experiência do Uber em relação aos taxistas na época, vai substituir. E todos vocês, eu imagino que já dirigiram um carro elétrico. Sim. Sim. E a experiência de dirigir É diferente. um carro Nossa. elétrico, ela é superior à experiência de você dirigir um carro a combustão. É óbvio que eu não estou falando aqui de um carro de competição, Não. ou para os fãs de automobilismo, V12 aí, ou né? para os caras que gostam de carro antigo. Eu também gosto de tudo isso aí. Caminhonete. Eu estou né? falando a experiência de você dirigir um carro elétrico no dia a dia. Aham. Você pensa um motorista de Uber em São Paulo, o cara passa 12 horas do dia dentro do carro, num trânsito infernal, É isso aí. certo? Que é aquele ronco do motor. Ele poder estar ali num carro que você não tem troca de marcha, você não tem ruído, Aham. Cheiro. você não tem vibração, um silêncio total, o cara fecha os vidros, ele está alheio a tudo aquilo que está acontecendo lá de fora. Né? Então é uma experiência superior. Eu vou falar que é muito superior, não, é uma experiência superior Isso aí. à do carro a combustão. Por isso que sim, a tecnologia veio para ficar, ela não substitui, né? Não, Ela não, vai acho que são coexistir. paralelas, né? Elas vão coexistir, Elas vão coexistir, de igual né? para igual. Então, eu entendo que daqui 10 anos teremos nas nossas lojas o carro elétrico, o carro híbrido
e um carro, de repente, com uma tecnologia que a gente ainda nem É conheça. isso aí. E eu te falar em relação ao Uber, a gente tem aqui muito contato com o pessoal, né? Uhum. E o relato que eles trazem para nós, que a rentabilidade deles usando elétrico é 73% maior do que a combustão. Sem o uso de energia solar. Não, é só Carregando usando fora. elétrico, Só carregando usando fora, isso. carregando fora, carregando fora. Se tiver um sistema de energia solar, Aí possivelmente aumente aí, bastante, nossa, né? com Mas certeza. 73% a mais já é muita coisa, né? Imagina. Então, realmente. Imagina. É uma coisa, só para finalizar e pontuar o que vocês estavam conversando, que o Bruno comentou e o Diego também comentou. O Bruno sempre, quando a gente faz uma dessas webinar, o nosso café com engenharia, algumas reuniões que a gente passa aqui na empresa, o Bruno sempre indaga o pessoal perguntando, questionando quanto tempo que eles acham que essa porcentagem da frota vai se tornar elétrico. Aí cada um fala, 3 anos, 5 anos, 30 anos, 20 anos. E, cara, se hoje já deu 20% das vendas de todo Regional, é. da regional, quanto tempo você acha que se manter esses mesmos 20% todos os meses, por 1, 2, 3, 4, 5 anos, quanto tempo vai demorar para que toda a frota, que todo mundo que realmente tem um custo... Hoje são as pessoas que têm mais um custo por ser a combustão. Logo, o cara quer ter um conforto, ou, pô, quer aproveitar essa modernidade, ou tiver uma experiência de sentar e dirigir, pô, cara, eu quero isso aqui agora. Não, a manutenção de um carro elétrico é inferior, né? Revisões? Revisões, enfim, A do todas Willy, essas... R$ 290 a revisão tabelada, cara, é um absurdo. É, Então exatamente. não vai demorar quem muito. tiver fazendo conta... Eu tive experiências na China de andar. Lá com vans, minivans elétricas, né? Cara, você além de ter um nível de conforto muito maior, você tá dentro de um lugar assim que tu não diz que aquilo é uma van, entendeu? Um nível de luxo, assim, de detalhe impressionante, né? Eu tive também a oportunidade, não vi pessoalmente, eu vi na estrada, aí me apaixonei, aí vi na internet e vi 5, 10, 15, 20 vídeos da Blazer, cara. Então, assim, eu realmente eu não sabia que era 100% elétrica, eu vi na estrada e, tipo, pesquisei, olhei foto, mas beleza. Aí depois lá na feira, Luciano, Isso. Luciano, não, é elétrica. Eu falei, não é. 102 kW de bateria. Eu falei, rapaz, não pode, vocês não estão fazendo isso comigo, né? Deixa eu ver. Aí fui olhar as fotos, cara, o carro é maravilhoso. A Blazer, carro antiguíssimo. Já que fez o existe há test anos. drive? Não fiz ainda. Se fizer, vai comprar. Estamos em via. Não posso fazer por Quem enquanto. entrar, senão vai comprar. Mas o carro é fantástico. Tu olha assim, pô, é um carro, né, que tá na... Acho que o meu pai teve Blazer. Entende? Pô, então é a Blazer, tipo, no nível assim, evoluído ao máximo, né? Incrível, incrível. E tu deve ter várias histórias de gente que vem fechado com a ideia do combustão e tal, e quando tu consegue convencer o cara a fazer um test drive, que ele se converte. Cara, Como é que é esse processo? É imediato ou é um negócio que é impressionante, porque assim, o nosso carro de volume é o Onix, Uhum. certo? Carro mais vendido no Brasil e tal. Nós vendemos esse ano mais carro elétrico do que Onix. Ali na Alvel. Já vendemos mais Captiva e Spark do que Onix. Cara, esse movimento não é por Então, acaso. o que acontece? O cliente chega ali para ver um Onix, certo? Estou abrindo aqui bastidor, né? Mas na prática, o cliente chega ali para ver um Onix e fala, mas que carro que é esse aqui? Esse jipinho aqui, geralmente ele fala assim, porque o Spark ele tem um Sim, design lembra? Característica mais diferente. característico. Que carro que é esse aqui, esse jipinho aqui? Esse aqui é o Spark. Ele é 100%, né? O carro 100%. Vamos andar? Vamos andar. Aí acabou, cara. Nem entra no Onix. Aí você não vende, aí é difícil, cara, você vender. E a conta, né, Gabriel? As pessoas têm a energia solar em casa sem pensar na questão do carro. Sim, As sim, pessoas já total. têm o trabalho de vocês aí, Sim. né? As pessoas têm por causa da energia. Da energia elétrica mesmo. E aí o cara pega e fala assim, porra, mas eu já tenho lá na minha casa o painel solar. Aí o cara, fechou, a gente gasta 1.500, a gente gasta R$2.000 de combustível todo mês, fechou, esse é o carro. Por isso que nós vendemos metade dos carros esse mês. Isso aí. Foi por isso. Então, assim, tem a questão da experiência, tem a questão da matemática fazer sentido, que era algo que lá atrás não fazia. Não fazia, né? Uhum. E tem a questão de hoje uma marca tradicional como a minha tá aqui comercializando com know-how, com experiência, com segurança principalmente e confiabilidade para oferecer, assim como a Solture, para oferecer para o cliente, né? Alguém de casa, alguém que você sabe o nome, você sabe quem é o dono. Sabe que porta bater quando der algum Que porta problema? bater Você vai quando encontrar no falar. mercado, né, cara? Isso aí. Muito bom.
Muito bom, gente. Estamos já nos encaminhando aí para os finalmente de mais um episódio. Cara, muito legal olhar para esse contexto e ver. A gente fez a gravação do primeiro episódio, a gente está no 10 agora, então a gente está falando de 2 meses e meio atrás, Sim. mais ou menos, né, Bruno? E é notada a diferença da evolução da, da maturidade das pessoas acerca desse tema. É muito grande, Muito né? grande. É muito grande. Mas, mesmo assim, a gente sabe que tem alguém que está em cima do muro ainda, com dúvida. Será que É. eu vou? Será que eu compro? Não compro? Né? O próprio Bruno aí Ah, tá. eu tô decidido. Ele tá Tá decidido. demorando Ele ainda pra tá, ser ele tá num leque de Eu tô escolhas decidindo. aí Sabe qual? gigantesca. Não, agora eu sei e qual. tal. É a Blazer, né? E daí eu vou dar Vai, agora certo. a deixa pro Diego começar falando, né? Qual que é a sugestão para quem está em cima do muro, né? Quem ainda não está seguro de fazer a escolha por um carro elétrico, enfim, tá aí a palavra contigo, depois passo para o Gabriel e finalizo com o Bruno. Qual Beleza. é o Só conselho antes de eu final? fazer, de eu dar o recado aqui, eu só queria comunicar que o Bruno já comprou, ele só não sabe. Muito bom. Olha, para você que ainda não se decidiu, tem muito paradigma nesse universo da eletrificação veicular. E eu quero dizer para você o seguinte: uma pergunta que as pessoas fazem é assim, tá, mas esse carro tem 8 anos de garantia da bateria. A pergunta que eu faço, o último carro zero que você comprou, quantos anos você ficou com ele? Dificilmente você ficou com ele mais de 3 anos, né? Então, talvez esse paradigma que tanta gente carrega, o que vou fazer com esse carro depois, é um paradigma que não faz muito sentido hoje. Porque você está adquirindo um veículo que tem os 5 anos de garantia, como qualquer outro veículo, né? E bem provável que você comprando ele, você não vai estar com esse carro daqui a 8 anos. Lembrando que ele né? vai ter se pago É. antes disso. E a Vai se garantia, pagar, e o mais legal é o seguinte, que quando a pessoa fala isso, a impressão que dá é assim, que com 8 anos o carro acabou. Não, ele tem garantia, ou seja, durante 8 anos, se acontecer qualquer coisa com a bateria do teu carro, troca por uma nova. Uhum. É isso que é a garantia. Não quer dizer que o carro vai acabar. É isso aí. Né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tem a ver com o mercado secundário, ou seja, o mercado de seminovos, o mercado de troca. Então, pesquise, não vou abrir isso agora, mas pesquisa como é que está o mercado de troca, a desvalorização dos veículos elétricos e híbridos mais comercializados no Brasil, e você vai Não se tem pra surpreender. comprar. E você vai se Não, surpreender. Né? Então, a desvalorização de um veículo, na hora de você trocar de um veículo seminovo, ela não está associada ao veículo. Ela está associada à liquidez desse veículo, ou seja, ela está associada à procura desse veículo. Uhum. Tabela FIPE é um índice que é o índice do preço de anúncio desses veículos na internet. Isso que é a tabela FIPE. A FGV vai lá, ela faz uma média do preço que esse veículo está sendo anunciado na internet, nos portais de venda de veículos seminovos. Se eu tenho muito veículo seminovo anunciado dessa versão, o que os anunciantes vão fazer para tentar vender? Vão baixar o preço. O que acontece com a tabela FIPE? A tabela FIPE é baixa. Se eu tenho poucos veículos desses, ou seja, muita procura desse veículo e pouca disponibilidade, quem está vendendo esse veículo vai segurar o preço, ou seja, a tabela FIPE vai se manter. Acha carro elétrico aí, seminovo para vender? Não acho. Não acho. Não acha. Não acho. E assim eu Como? apresento o que acontece com o mercado secundário, com o mercado seminovo de veículos elétricos. Então, assim, ó, a experiência é superior, você não vai precisar parar num posto de gasolina para abastecer, você vai carregar o teu carro como você carrega o teu celular, quando você chega à noite, você vai deixar ele na tomada, e você não vai perder dinheiro na hora de você trocar. Estou falando isso para você, e se você quiser saber e conhecer um pouquinho mais, passa ali na Uvel que a gente está à disposição para É isso aí. atender vocês. Muito bom, Diego. E aí, Gabriel? O que Quem está em dúvida deve considerar o quê? Eu vou falar diferente, não é nem o que vou considerar. Se você não sabe o que considerar, também não tem acesso à informação, procure quem tenha.
Então, passa na Auvel, que é uma marca mais consolidada, que é uma coisa que já tem há mais tempo, há 100 anos aqui da Chevrolet no Brasil, vai lá na Auvel, conversa com o Diego, tira tuas dúvidas em relação ao veículo, ali com ele para entender, pô, você está vendendo mesmo, quem Anda no vendeu? carro, né? Anda no carro, faz o test drive, e quem vendeu, como é que tá o pós-vendas desse veículo, se o pessoal está sendo atendido, se o pessoal está feliz com a compra desse veículo, se eles vieram e trocaram, ele já respondeu a pergunta, o pessoal não está anunciando para vender, então parece que eles gostaram, então ninguém está se arrependendo dessas compras. E em relação, tem dúvidas sobre eletropostos, estações de recarga, eletrificação, BES, bateria, sistemas off-grid, on-grid, solar, vem na Solture. Então, É como isso. a gente, um dos nossos trabalhos, uma grande parte da nossa demanda, além de quem já tomou a decisão para fazer o investimento, é de quem está na dúvida e busca informação. Então, na internet você pesquisa, mas na internet é muito polarizado, tem gente que nunca pesquisou, não sabe sobre o assunto e está opinando também. Então, vem aqui porque a gente tem acesso a quem quer, quem não quer, quem está na dúvida, quem já sabe, e a gente consegue trazer informação. Uber, por exemplo, que é o grande cara que tem toda a experiência, tanto do veículo elétrico, que é a Uber que já adquiriu o seu veículo 100% elétrico, quanto de como usuário das estações de carregamento. Então a gente tem acesso à informação, tem o know-how para fazer a execução desse serviço também, não é só fazer a venda. Pô, eu posso trabalhar com produto VEG, mas não tenho uma mão de obra qualificada para executar esse serviço. Posso não ter uma estrutura boa de pós-venda para te dar um retorno sobre como fazer a configuração, a assistência. Então, o contato que a gente tem com a VEG também é um contato muito próximo, a gente está com um relacionamento muito estreito com eles também. Então, se tiver qualquer dúvida, hoje você entra em contato com a VEG para adquirir o produto ou ter qualquer dúvida, eles estão direcionando eles para a gente. Então, a gente tem um relacionamento muito bom, a gente tem um know-how para executar o serviço. Então, tem qualquer dúvida, venha na nossa altura, converse comigo, converse com o Bruno, converse com a nossa equipe técnica, Para que a ajudar. gente te ajuda, tá? Brunão, Olha, eu só quero relembrar o que nós falamos, né? Então, quando a gente vai buscar um carro, principalmente elétrico, a gente cuida muito com a marca, com se vai dar problema, a gente vê tecnologia, tem muita tecnologia e tudo mais, mas o consumidor talvez toma essa decisão de maneira correta, erra na próxima, que é do carregador, né? Por mais que talvez a montadora ele ganhou o carregador na compra, que inclusive algumas dão o carregador, ele vai lá e contrata qualquer pessoa para instalar. O carregador não é um produto que qualquer um instala. Ele exige um cuidado, exige uma análise, né? Uma análise em relação à sua rede elétrica, ao que você tem disponível na sua casa. Muitas vezes tem que trocar o padrão de entrada e não é tão simples, tem que contratar uma empresa especializada. Então, cara, você fez tudo certinho, foi lá na Uvel, comprou o seu Spark, comprou a sua Captiva, comprou a sua Blazer, contrata uma empresa especializada para instalar o seu carregador. É o básico, né? Não tem solar? Busca também uma empresa especializada, porque se tu comprou o teu projeto e ele não funcionou, você vai, além de pagar o que você já pagava de conta de energia, pagar agora um pouco a mais, porque vai ter o carro carregando também, né? Não quero ficar sem energia, coloca uma bateria. Então, tudo isso ele vai se somando, são detalhes importantes, né? Então, acho que esse é um recado para a turma toda que está ouvindo a gente, para nós também serve um aprendizado, mas a gente olhar aqui, pô, se eu tomar uma boa decisão no produto, né? O que a gente mais vê? Uma casa linda, maravilhosa, cheia de tecnologia, tudo lindo. E na hora de comprar o solar, de comprar o carregador, de comprar o carro, a pessoa não toma a mesma decisão que tomou para construir o lar dela. Barato E sacado. tudo isso vai na sua casa. Tudo isso é seu, tá ali, é da sua família. É o nível de segurança que você vai dar para a sua família. Eu acho que isso é a parte mais importante. Deixa eu perguntar, Otávio, agora eu te pergunto. Pô, tudo isso que o Bruno pediu para ser analisado, tu conhece alguma empresa que tenha um conhecimento de estações de recarga, energia solar? Conhece alguma empresa que tenha um know-how para poder ajudar esse cliente? Cara, essa empresa começa com Sol e termina com Turi, não tem isso dúvida aí. nenhuma, né? Bora. Aqui, de fato, a economia vai além da conta, né? A gente não fica preocupado só na questão do valor do equipamento em si, a gente entende que faz sentido toda essa experiência e toda a jornada ser muito bem entregue e monitorada e dando suporte para o cliente. Não é fácil, É isso aí. né? Não é uma decisão, eu costumo dizer, não é que nem uma ida ao supermercado que se eu comprar hoje errado, na semana que vem eu vou de Não tem novo como, e não tem, corrijo. Não faz sentido algum. Então, tem que pesquisar e tem que fazer visita, tem que conversar bastante. Obrigado isso pela pergunta aí. E também, muito obrigado pela participação de vocês. Ficou muito claro que a questão do carro elétrico não é mais um assunto de futuro, é um assunto de presente, né? Então, a gente está aí com esse movimento acontecendo no mercado e é muito legal poder trazer esse tema de novo aqui para Decisão Energética e muito obrigado para quem está acompanhando o episódio Isso aí. aqui até o final. Em breve, outros episódios no ar. Muito obrigado, Tamo gente. junto, bora. Até mais. Valeu.